E se o maior inimigo do Denji não fosse um demônio, mas sim algo muito mais humano? Esse é o arco que prova que Chainsaw Man não é só um anime de um cara com uma motosserra na cabeça. Eu já tô preparado pra morrer há séculos! Agora eu vou ensinar direitinho pra você como é que nós lutamos. Fala galera, Severo aqui, mais um Hype Geek, dessa vez Sekai, porque a gente tá falando de um anime muito esperado pra esse ano. Foi lançado o filme do Chainsaw Man, Arco Rise, no último ano, no final ali de 2025, e agora tá programado para sair na Crunchyroll agora em abril. Eu tô muito feliz porque foi uma das melhores experiências que eu tive no cinema em 2025, um anime espetacular, uma animação fantástica. Claro, Estúdio Mapa, não poderia falar mais sobre isso, né? Um dos estúdios de Attack on Titan e outros grandes animes. Eles tinham um orçamento, tinham um propósito e tinham muita criatividade nesse filme. E por que esse roteiro tem uma virada extraordinária dentro do anime? Porque ele sai um pouco do ritmo fragmentado da primeira temporada. Ele é um pouco mais leve, então isso causa uma dinâmica e dá um tempo maior para que a gente respire e entenda mais da obra, da adaptação dele com o mangá. Falando um pouco de roteiro, por que ele tem uma marca e uma grande virada emocional dentro, né? Porque ele é um pouco mais leve. Então a gente tem aí o primeiro relacionamento do Denji e com isso a gente entende que é um roteiro muito mais simples, porém explosivo, literalmente. Esse filme, ele vai adaptar um roteiro de espionagem, romance e muita brutalidade. E essa direção agora, ela usa o silêncio como uma ferramenta dramática. Trabalha muito plano aberto e uma ambientação mais urbana. E, ao meu ver, dá pra gente até tirar um comparativo com Tarantino. Ele se inspira muito em Tarantino pelos cortes verticais, quando a gente tem na obra, pelo sangue também, que é muito emblemático dentro de Chainsaw Man, é explicitamente sangrento. Isso não é um defeito. Mas, ao mesmo tempo, a direção dá espaço para um romance, para o silêncio emocional e para o drama. É uma direção que entende o ritmo, é uma direção que hoje me agrada bastante porque a gente não tem tantas obras assim, principalmente voltado para animação. E quando a gente fala de direção, um dos motivos de não estar nem concorrendo ao Oscar, gente, é porque é muito simples. Como você vai colocar dentro do Oscar um anime que, na cronologia da história, ele é apenas um fragmento da narrativa? Diferente de Guerreiros do K-pop, que tem começo, meio e fim, Chainsaw Man, Demon Slayer, eles são animes muito bem feitos, muito bem produzidos, trilha sonora incrível, animação incrível, bons orçamentos, e você não consegue colocar isso numa categoria de Oscar porque o roteiro dele é fragmentado, então você não consegue trazer o público para entender a narrativa por completa. É quase, gente, como se você fosse no cinema assistir Vingadores Ultimato e não tivesse nem assistido o primeiro Vingador ou o primeiro Capitão América. E é muito interessante quando a gente fala disso também, entre esse comparativo de Chainsaw Man e Demon Slayer, porque Demon Slayer foi muito mais hypado, né? Esteve muito mais no ápice e na boca de todo mundo quando a gente fala de animação no cinema de 2025. Mas Chainsaw Man, tudo bem que ele ainda é um anime muito menos conhecido e muito menos falado do que Demon Slayer, mas tecnicamente e como anime, ele foi muito superior. Então se você, como eu, tinha preconceito de um protagonista com uma cabeça de serra elétrica, não tenha. Vale muito a pena. Eu me arrependi de ter demorado para assistir Chainsaw Man. Acompanho hoje no mangá e é uma das melhores opções que a gente tem de animes, principalmente para maiores de 18 anos atualmente. E eu acho que é importante defender por que ele é melhor que Demon Slayer, porque pra mim fez tanto sentido. Ele é um anime, é um longa que faz algo rápido. Ele humaniza o caos. O Denji, ele não tá lutando só contra um demônio, ele tá lutando contra a sua própria carência, mais uma vez. E a Rise, que é uma garota que faz parte, né, uma das protagonistas desse filme, ela também só quer liberdade. No final de contas, é isso. No fim, é uma história, é um roteiro sobre manipulação, escolhas, liberdade e o sentimento de você também se preocupar com o amor próprio, também se preocupar com a sua própria autoestima. É uma grande lição, principalmente para o nosso mundo de hoje. E esse é um dos motivos que vale muito a pena a gente começar a ir no cinema para assistir esse tipo de filme, porque além da gente apoiar essas obras, a gente também tem uma experiência cinematográfica absurda. Assistir aquilo em um cinema, daquela tela, com aqueles frames, sem cortes, sem interrupções, vale muito a pena assistir, então é uma experiência fantástica que a gente tá tendo oportunidade hoje em dia. Se você ainda
ainda não assistiu, assista, vale a pena assistir Chainsaw Man. E se você não assistiu, comece a assistir de hoje, porque dá tempo de você assistir o arco da Reese. Estreia agora em abril na Crunchyroll, lançamento programado, e vale a pena, galera, assistir e acompanhar. Comenta aí se você já assistiu, e se sim, o que você achou dessa obra, e se não, comenta porque também não quis. E é isso, galera. Não esquece de compartilhar, de curtir esse vídeo se você gostou, se inscreve nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, Hype Geek, dessa vez falando do Sekai, e não esqueça de acompanhar os nossos próximos vídeos, valeu? Dá essa moral pra gente. Obrigado!